Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Ensina-me a orar. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em contato com um ser superior, seja para um pedido, para um agradecimento ou ainda para um louvor. Podemos orar por nós mesmos, podemos orar por outrem, podemos orar pelos vivos ou ainda pelos mortos. As preces que são dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos que lhes servem de auxiliares. As preces que são dirigidas aos espíritos a quem nós nos devotamos são imediatamente também encaminhadas a Deus, pois é Deus que decide se haverá ou não o atendimento de nossas rogativas de acordo com o nosso merecimento ou de acordo com as necessidades que nós temos de aprendizado nesta escola abençoada terrena que é a escola da vida maior. Portanto, quando nós oramos a qualquer outro espírito, oramos a eles apenas na condição de intermediários, de intercessores, pois nada se realiza sem a vontade ou a permissão de Deus. A prece é uma ação mental, ou uma oscilação, ou ainda uma onda que propaga pelo espaço, transportando energia de maneira uni- ou multidirecional. A nossa prece é capaz de alcançar grandes distâncias no universo simplesmente porque estamos mergulhados no todo universal, ou fluido cósmico universal. Matéria elementar para a criação de todas as coisas que existem no universo. É assim que somos capazes, daqui do plano terreno, de emitir as nossas rogativas até a Deus ou outro espírito a quem nós confiamos a nossa segurança e proteção e temos assim a certeza de que seremos ouvidos. Isso acontece respeitando uma lei natural que é a lei da física. As ondas de rádio, por exemplo, se propagam pela atmosfera atingindo pontos distantes dentro do planeta. E não há energia
mais eficaz e rápida do que a energia do pensamento. Entretanto, para que o nosso pensamento, na forma de prece, seja realmente eficaz, é necessário darmos qualidade a este pensamento ou a nossa oração. De que forma? Pela capacidade que cada um tem, de diferentes maneiras, de se concentrar naquilo que se deseja enviar como mensagem, e também pela intenção ou a sinceridade dos nossos corações. É conhecido o fato de que os espíritos não se interessam pelas nossas palavras, bonitas ou feias, longos discursos ou breves falas. O que realmente eles levam em conta, assim como Deus, que é nosso Pai, é a nossa intenção. Então, para que a nossa prece seja realmente eficaz, nós entendemos que devemos focar, nos exercitar mentalmente para conseguirmos a concentração devida durante todo o nosso diálogo com Deus. E, acima de tudo, ter o coração puro e sincero ante as nossas rogativas, para que a nossa prece realmente tenha a qualidade necessária para que seja ouvida. Os Espíritos hão dito desde sempre: o pensamento é tudo, a forma nada vale. Ore, portanto, cada um segundo as suas convicções. Um bom pensamento vale muito mais do que um grande número de palavras que nada tenham a ver com o coração. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer fórmula para a prece, mas quando dão alguma fórmula é apenas para fixarmos a ideia, chamando assim a atenção para certos princípios da doutrina. Fazem-no também para auxiliar àqueles que se sentem embaraçados no momento da prece. A condição essencial para a prece, segundo São Paulo, é que seja inteligível, capaz de falar ao nosso coração, capaz de falar ao eu espiritual. Não basta que seja dita numa língua compreensível, é necessário, para que tenha qualidade, que seja clara, que seja concisa e que seja precisa. Sem frases desnecessárias, sem palavras difíceis. O que importa é a simplicidade, é a humildade, é a sua intenção. E cada palavra deve ter alcance próprio, despertar uma ideia, pôr em vibração uma fibra da alma. É importante saber orar. Esta mesma dificuldade os discípulos encontravam no tempo de Jesus. Lembramo-nos que a sogra de Pedro, encontrando-se febril, foi visitada por Jesus. Chegando o mestre e verificando a situação, em pouco tempo a sogra de Pedro viu-se reestabelecida e pôs-se novamente a trabalhar. Maravilhada com os poderes ocultos do divino, que falava em nome de Deus, enlaçando os corações, passou a reflexionar mais acerca do Pai que está nos céus e está sempre pronto a atender às súplicas de seus filhos. Chamando um certo dia Pedro, o seu genro, para um exame detido sobre o assunto, consultou-o sobre a possibilidade de pedirem a Jesus favores excepcionais para a sua família. Pedro teve dúvidas sobre a licitude do pedido, mas, conhecendo Jesus e sabendo que o Mestre não perdia sequer uma oportunidade de ensinar, resolveu então fazer-lhe abordagem sutil. Mestre, será que as nossas preces são ouvidas? Por que, então, sou obrigado a pescar para prover a subsistência da minha família, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos e com a sabedoria dos livros?
Como explicar que Joana disponha de servas numerosas, enquanto minha esposa é obrigada a plantar e cultivar a nossa horta? Jesus, ouvindo isso, retrucou: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e nós outros somos os seus servidores. Os trabalhos variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero que cuida dos dispositivos da lei é irmão do lavrador bem-intencionado que cuida do sustento da vida. Um cuida das flores do pensamento, enquanto o outro cuida do trigal que o Pai protege e abençoa. Por acaso tu achas que uma casa estaria completa sem as mãos abençoadas que varrem os detritos? E se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é necessário aprender a santificar todo o trabalho útil, como quem sabe que o mundo é a morada de Deus. Já pensastes que enquanto a tua mulher cuida da horta, Joana educa as suas servas? A quem, portanto, caberá maior responsabilidade? À tua mulher que cultiva os legumes ou à nossa irmã que tem algumas filhas sob a sua proteção? Quem poderá garantir que Joana terá essa responsabilidade por toda a vida? No mundo, há grandes generais que, apesar das suas grandes conquistas, passam também pelas duras experiências de seus soldados. Assim, Pedro, devemos considerar, antes de tudo, que somos servos de Deus, antes mesmo de qualquer título convencional dentro da vida humana. Necessário, pois, é que nos disponhamos a servir, seja como rei, seja como escravos, certos de que o Pai conhece a todos nós e nos emprega em trabalho útil de acordo com o nosso merecimento. Chegado este momento, então, foi que um dos discípulos que se encontravam presentes indagou a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Foi neste momento que Jesus proferiu uma das mais perfeitas orações, a oração dominical. Pai nosso que está nos céus, deixando claro que Deus é a autoridade suprema e que está muito além das nossas possibilidades pequenas de compreender-lhe a sua grandeza. Santificado seja o vosso nome. Um momento de louvor em que o nome de Deus deve ser sempre proclamado com amor. Venha a nós o vosso reino, deixando claro que o reino de Deus não se resume à terra que conhecemos, e o seu poder se estende por todo o universo. Seja feita a tua vontade. Neste momento nós percebemos que muitos dos pedidos que fazemos não haverão de ser atendidos quando não atenderem aos desígnios de Deus. E os desígnios de Deus é que todos os seus filhos sejam felizes através da fraternidade universal. O pão nosso de cada dia. Neste trecho, Jesus se refere tanto às necessidades do corpo, mas também quer que não nos esqueçamos primordialmente das necessidades espirituais. Perdoa as nossas ofensas. Neste momento nos colocamos em condição de humildade e subalternidade diante das leis divinas. Assim como nós perdoamos os nossos ofensores, é necessário compreender que através da prece
nós devemos desejar ao nosso semelhante tudo aquilo que pretendemos adquirir a nosso favor. E para termos o perdão das nossas ofensas praticadas, já que são muitas na condição ainda de inferioridade que nós nos encontramos, é necessário que também tenhamos indulgência perante os atos de nossos semelhantes e aprendamos a perdoá-los. Não nos deixes cair em tentação. É claro que estamos neste mundo de expiações e de provas, sujeitos a todo instante a diversas tentações, seja as decorrentes da nossa própria inferioridade, sejam aquelas que nos são sugeridas por outros espíritos. E quando falamos em espíritos, não nos referimos especificamente àqueles que estão no plano astral ou desencarnados, mas também os irmãos que compartilham conosco o dia a dia. E livrai-nos do mal, que assim seja. Percebemos então que a oração dominical é algo de muito simples, mas que exige que cada palavra dita seja devidamente refletida e compreendida, para que não apenas se projete o nosso pensamento descasado do nosso sentimento, pois é o sentimento que dá qualidade à prece, é o sentimento sincero que denota a nossa intenção. E no capítulo 27, no item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo, destacamos um trecho que se refere à prece quando estamos em reunião espírita, mas que este ensinamento cabe muito bem para qualquer outra congregação religiosa. Portanto, nós passaremos a ler esse trecho na íntegra para vocês. Imaginemos que estamos reunidos em um mesmo ambiente espírita, mas lá nos olhamos com prevenção, com ódio, inveja ou ciúme. As correntes fluídicas de seus pensamentos estarão longe da harmonia e por isso se repelem. Nesse caso, as pessoas não estarão lá reunidas em nome de Jesus, que então não passará de pretexto para a reunião. É claro que a nossa intenção ao ler este texto é de mais uma vez despertarmos-nos para a necessidade da sinceridade de propósitos. Verificamos então nesta proposta que, se porventura colocarmos os pés à porta de uma edificação onde se congregarão irmãos nossos, filhos de Deus, a unirem-se a um propósito comum e não tivermos dentro dos nossos corações o firme propósito de vencermos as nossas más inclinações, seja da inveja, seja do ciúme, seja da maledicência ou qualquer outra, não adianta a quantidade de palavras que proferirmos em nome de Jesus durante as nossas preces, porque cada um estará orando, embora fervorosamente, mas dissociados do real objetivo da reunião, que é a união fraternal entre os filhos de Deus. E assim nós agradecemos esta oportunidade bendita de falar primeiramente ao meu coração e também ao coração de vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.